O coração humano é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais ele prevalece, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é, em absoluto, a falta de luz da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente porque controla a vontade humana, e isso altera o julgamento. Quando a concupiscência prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle das pessoas. Portanto, quando elas não estão conscientes de seu pecado, fica extremamente difícil fazê-las enxergar o erro. Afinal de contas, o mesmo desejo maligno que os levou ao pecado os cegará. Quanto mais uma pessoa raivosa consente com a malícia ou com a inveja, mais esses pecados cegarão seu entendimento para que ela os aprove. Quanto mais um homem odeia o seu vizinho, mais ele tende a pensar que tem uma boa causa para odiar, e que aquele vizinho é digno de ódio, que merece ser odiado e que não é seu dever amá-lo. Quanto mais prevalecem os desejos de um homem impuro, mais doce e agradável o pecado lhe parecerá, e mais ele tenderá a pensar que não há mal nisso. Semelhantemente, quanto mais uma pessoa deseja coisas materiais, provavelmente mais pensa que é desculpável por agir assim. Dirá a si mesma que precisa de certas coisas e que não pode viver sem elas. Se são necessárias, raciocina ela, não é pecado desejá-las. E as concupiscências do coração podem assim ser justificadas. Quanto mais prevalecem, mais cegam a mente e influenciam o julgamento que as aprova. Por isso, a Bíblia denomina os apetites mundanos de as concupiscências do engano. Efésios 4, 22. Até pessoas piedosas podem, por um tempo, permanecer cegas e iludidas pela concupiscência e assim viverem de uma maneira que desagrada a Deus. A concupiscência também incita a mente carnal a inventar desculpas para as práticas do pecado. A natureza humana é muito sutil quando se trata de racionalizar o pecado. Alguns são tão devotados às suas maldades que, quando a consciência os importuna, torturam a mente a fim de encontrar argumentos que façam com que ela se cale e que os convençam de que procederam licitamente quando pecaram. O amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem o seu pecado. Elas não gostam de se condenar, são naturalmente preconceituosas em seu próprio favor. Procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas. Elas as transformam em virtudes, ou no mínimo, em tendências inocentes. Rotulam a avareza de prudência, ou então chamam a ganância de negócio inteligente. Quando se alegram com as calamidades do próximo, fingem que é porque esperam que isso trará algum bem à pessoa. Se bebem muito, é porque sua constituição física o exige. Se caluniam ou falam do vizinho, afirmam ser zelosos quanto ao pecado. Se entram numa discussão, dizem ter uma consciência obstinada e consideram sua discórdia mesquinha uma questão de princípios. E assim, encontram bons nomes para todas as formas de mal. As pessoas têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática, e não o contrário. Além de permitir que seu comportamento se conforme com a consciência, despenderão uma energia tremenda tentando fazer com que a sua consciência se adapte ao seu comportamento. Como o pecado é tão enganoso e como temos muito pecado no coração, é difícil julgar nossos próprios caminhos com justiça.
Por causa disso, deveríamos fazer um autoexame diligente e nos preocupar em descobrir se há em nós algum caminho mau. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. As pessoas veem mais facilmente os erros dos outros do que os seus. Quando veem os outros errarem, imediatamente os condenam, até mesmo enquanto se desculpam pelos mesmos pecados, conforme Romanos 2:1. Todos vemos um cisco nos olhos dos outros e não há trave nos nossos olhos. Todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos. Provérbios 21:2. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Não podemos confiar em nosso coração nesta questão. Em vez disso, devemos nos vigiar, interrogar nosso coração cuidadosamente e pedir a Deus que nos sonde completamente. O que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios 28:26. O demônio trabalha corpo a corpo com as nossas paixões enganosas. Ele labuta para tornar-nos cegos às nossas faltas. Continuamente se esforça para nos levar ao pecado e então trabalha com a nossa mente carnal, nos bajulando com a ideia de que somos melhores do que realmente somos. Assim, ele cega a consciência. É o príncipe das trevas. Cegar e enganar tem sido o seu trabalho desde os nossos primeiros pais. Algumas pessoas se esquecem dos pecados que lhes são habituais. Frequentemente, os pecados habituais entorpecem a mente e dessa maneira, tais pecados que uma vez afligiram a consciência começam a parecer inofensivos. Alguns se tornam insensíveis ao próprio pecado porque deixam a opinião popular ditar o seu padrão. Observam o comportamento dos outros a fim de discernir o que está certo ou errado. Porém, a sociedade é tão tolerante com o pecado que muitos deles perderam seu estigma. As coisas que não agradam a Deus e são consideradas abomináveis à sua vista parecem inocentes quando visualizadas através dos olhos da opinião popular. Talvez as vejamos sendo praticadas por pessoas que estimamos, ou nossos superiores, ou por aqueles que são considerados sábios. Isso tende a favorecer essas coisas e a diminuir o sentido de sua pecaminosidade. É especialmente perigoso quando homens piedosos, líderes cristãos respeitados, são vistos comprometidos com práticas pecaminosas. Isso, especificamente, tende a calejar o coração do observador e a cegar a mente a respeito de qualquer hábito maligno. Aqueles que obedecem a Deus indiferentemente ou pela metade correm o risco de viverem em pecado encoberto. Alguns cristãos professos negligenciam parte de seus deveres espirituais enquanto se concentram em outra parte. Seus pensamentos talvez estejam completamente voltados à oração secreta, à leitura bíblica, à adoração pública, à meditação e a outros deveres religiosos, enquanto ignoram os deveres morais, suas responsabilidades em relação à esposa, aos filhos ou ao próximo. Sabem que não devem defraudar o seu próximo, mentir ou fornicar, mas parecem não considerar quanto mal há em falar dos outros de modo leviano, censurar o vizinho, contender e brigar com as pessoas, viver hipocritamente diante da família ou negligenciar a instrução espiritual de seus filhos. Esse tipo de pessoa parece ser muito consciente em algumas coisas, aquelas áreas da sua obrigação sobre as quais se mantém vigilante, mas negligencia completamente outras áreas importantes. Como observamos, naturalmente é muito difícil avaliar honestamente o nosso próprio pecado. Mas se estivermos realmente preocupados com isso, se formos rígidos e sondarmos totalmente o nosso coração, podemos, na maioria das vezes, descobrir o pecado no íntimo. As pessoas que querem agradar e obedecer a Deus, com toda a luz que desfrutamos, certamente não precisam continuar nos caminhos pecaminosos por causa da ignorância.
É verdade que o nosso coração é muito enganoso, mas Deus, em sua santa palavra, nos deu luz suficiente para o estado de trevas em que nos encontramos. Por meio do cuidado e da averiguação, podemos conhecer nossas responsabilidades espirituais e saber se estamos vivendo em algum caminho mau. Todo aquele que tem algum amor a Deus ficará grato pela ajuda bíblica nesta questão. Tais pessoas estão preocupadas em andar em todas as coisas que Deus queria que andassem, como agradá-lo e honrá-lo. Se a vida delas, de alguma maneira, ofende a Deus, terão prazer em saber disso e de maneira nenhuma optam por ocultar de si mesmas o próprio pecado. Também aquele que pergunta com sinceridade: o que eu devo fazer para ser salvo? Irá querer identificar o pecado em sua vida, já que é o pecado o que o separa de Cristo. Há duas maneiras pelas quais chegamos ao conhecimento do nosso pecado. Primeiro, se você deseja saber se vive em pecado desconhecido, deve familiarizar-se totalmente com o que Deus quer de você. Na Bíblia, Deus nos deu normas perfeitas e verdadeiras pelas quais devemos andar. Ele expressou seus preceitos clara e fartamente. Assim, somos capazes de saber, a despeito das nossas trevas e desvantagens espirituais, exatamente o que Ele requer de nós. Que revelação da mente divina completa e abundante temos nas Escrituras. Quão clara é em nos instruir sobre como nos comportar. Quão frequentemente seus preceitos são repetidos e quão explicitamente são revelados de várias maneiras a fim de que pudéssemos entendê-los completamente. Mas que proveito há em tudo isso se negligenciamos a revelação de Deus e não nos esforçamos em nos inteirar dela? Que proveito há em se ter princípios piedosos se ainda não os conhecemos? Porque Deus revelaria a sua mente se não nos importamos em saber o que é ela? No entanto, a única maneira pela qual podemos saber se estamos pecando é conhecendo sua lei moral. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Entretanto, se não queremos continuar desagradando a Deus, devemos estudar diligentemente os princípios do certo e do errado que Ele revelou. Devemos ler e pesquisar muito mais as Santas Escrituras. E devemos fazer isso com a intenção de conhecer todo o nosso dever. Assim, a palavra de Deus pode ser lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, como está no Salmo 119, 105. E assim sendo, está claro que a maior parte das pessoas é muito mais culpada simplesmente por causa da sua negligência aos deveres espirituais. Antes de tudo, são culpáveis porque desprezam a palavra de Deus e outras fontes que poderiam informá-las. Agem como se o estudo fosse somente um trabalho dos pastores. Tal ignorância é frequentemente uma negligência proposital e deliberada. Se não são conscientes do que Deus quer delas, é sua própria falta. Elas têm oportunidade suficiente para saber e poderiam saber se o quisessem. Além disso, se esforçam para ter outros tipos de conhecimento. São bem treinadas em qualquer interesse mundano que lhes agradam. Aprendem qualquer coisa que seja necessário para ganhar a vida no mundo. Porém, não gastam nenhuma energia para buscar o que conta para a eternidade. Segundo, se você deseja saber se está odiando o seu pecado secreto, deve examinar a si mesmo. Compare a sua vida com a palavra de Deus e veja se você se conforma com o padrão divino. Este é o caminho primário que devemos tomar para descobrir nosso próprio caráter. Esta é uma diferença importante entre o ser humano e os animais irracionais. O homem é capaz de autorreflexão, capaz de contemplar seus próprios atos e avaliar a natureza e a qualidade deles. Sem dúvida nenhuma, isso foi parte do motivo pelo qual Deus nos deu esse poder, a fim de que pudéssemos conhecer e avaliar nossos próprios caminhos. Devemos nos examinar até descobrirmos se concordamos ou não com os princípios da palavra de Deus. Isso requer a máxima atenção, a fim de não omitir os nossos próprios erros, ou de não permitir que nenhum caminho mau se esconda de maneira dissimulada em nosso coração.